Os crimes mais chocantes, uma jornada pelos mistérios obscuros. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa repleta de crimes terríveis, segredos sombrios e mentes perturbadas. Desde crimes passionais a casos bizarros de assassinato, cada história revela a complexidade da mente humana e os horrores que podem surgir dela. Começamos nossa jornada em 2017, quando Rafaela, uma jovem aparentemente comum, esconde sua gravidez de todos, até mesmo de sua inseparável irmã gêmea, Inês. No fatídico dia 9 de abril de 2018, Rafaela dá à luz uma menina saudável, mas o impensável acontece. Com a ajuda de Inês, a recém-nascida é morta pouco tempo após o parto. O que teria levado essas gêmeas a cometerem um crime tão vil? E como elas se defenderam perante a justiça, sendo condenadas a 18 e 15 anos de prisão, respectivamente. Em 2008, somos apresentados a Abel, um homem obscuro que tira a vida de sua própria mãe, Maria. Sua ação chocante é seguida por um ato de perversidade ao esconder o corpo, cortando-o em pedaços. Abel afirma que o cadáver está na arca, deixando a polícia perplexa. De volta ao século XIX, somos transportados para uma noite quente de 1840, onde Francisco Matos Lobo, um jovem erudito e aparentemente bem-sucedido, sucumbe ao seu ciúme incontrolável. Convencido de que sua tia Adelaide o trai com outros homens, ele comete um massacre, tirando a vida de toda a sua família, incluindo o cão. No entanto, ele não esperava que houvesse testemunhas. Prepare-se para adentrar o sombrio mundo desses crimes chocantes, onde a linha entre a sanidade e a loucura é borrada e os horrores da mente humana são revelados em toda a sua brutalidade. Essas histórias perturbadoras nos lembram que nem sempre o que vemos na superfície reflete a verdade oculta por trás de mentes perturbadas e atos cruéis. Renato Seabra, conhecido como o Saca-Sonhos, protagoniza um cenário digno de um filme de horror. Num quarto de hotel, ele acaba com a vida de um colunista social e seu namorado, realizando atos de extrema crueldade. O julgamento que se segue é marcado por intensos debates sobre seu estado mental. Em outro caso, conhecemos um pacto suicida que dá terrivelmente errado. Um homem é encontrado morto, e as evidências apontam para um assassinato disfarçado de suicídio. O que parecia ser uma tentativa de encontrar a liberdade acaba se transformando em um trágico crime. Em seguida, temos o episódio O Sádico do Bairro Azul. Dessa vez, nenhuma vida é ceifada, mas a crueldade do crime é digna de menção. Felipe, tomado por uma repentina psicose, se convence de que sua namorada está o atraindo e faz parte de um culto religioso maligno. Ele a sequestra e a tortura por 2 dias, por pouco não a matando. Mergulhando no mundo da medicina, somos apresentados a Vicente Urbino de Freitas, um médico respeitado que esconde um lado obscuro. Em busca de uma herança, ele tira a vida de 5 membros de sua própria família, com o uso de substâncias letais. A sua reputação impecável e casamento aparentemente feliz contrastam com o monstro que ele se revelou ser. No caso conhecido como Óleo no Pego do Inferno, 2 mulheres aparentemente normais, Maria e Mariana, planejam um crime por ganância. No entanto, elas precisam adaptar seu plano, já que não há uma herança em jogo. O resultado é um esquema macabro que leva à descoberta do corpo de Diogo, espalhado por diferentes partes do Algarve. Diana Fialho, uma mulher com uma infância turbulenta, é adotada por Amélia Fialho, que se torna sua mãe amorosa. No entanto, isso não impede Diana de manipular, maltratar e, eventualmente, assassinar Amélia. Planejando meticulosamente o crime e manipulando seu marido, Diana deixa o corpo carbonizado para esconder suas ações. Luiz Xavier, diagnosticado com esquizofrenia e sem tomar a medicação adequada, vive uma vida perturbada com seus pais. Em um momento de delírio, ele considera um simples ato de amassar pão como um pecado imperdoável. O resultado é a morte brutal de sua mãe, Albertina, após horas de espancamento e tortura. Vitor Jorge, um homem comum, aparentemente vulgar, é tomado por pensamentos e emoções sombrias que ele mantinha guardados por muito tempo. De forma planejada e brutal, ele ceifa 7 vidas, incluindo a de sua esposa e uma de suas filhas, deixando apenas o filho para continuar seu legado maligno. Em meio a esses crimes chocantes, surge um podcast intitulado Teorias da Conspiração, que mergulha nos mistérios obscuros dos Illuminati, terraplanistas e os eventos do 11 de setembro, convidando os ouvintes a explorar o desconhecido. A jornada pelos crimes mais chocantes nos leva até Rui Mesquita Amorim, um verdadeiro profissional do crime. Com um histórico de assassinatos em Vila Fria, ele permanece esquivo e ardiloso, mesmo quando preso.
Recentemente, ele foi acusado de mais 2 assassinatos, adicionando mais horror à sua sinistra trajetória. No entanto, entre todos os crimes apresentados, há um caso que toca a todos pela sua crueldade implacável: o pequeno mártir de Caxias. Daniel, uma criança de apenas 6 anos, com várias condições médicas, é a vítima mais inocente de todas. Ele sofre abusos e violência nas mãos de seus próprios pais, culminando em sua morte trágica. Os crimes mais chocantes, uma jornada pelos mistérios obscuros. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa repleta de crimes terríveis, segredos sombrios e mentes perturbadas. Desde crimes passionais a casos bizarros de assassinato, cada história revela a complexidade da mente humana e os horrores que podem surgir dela. Começamos nossa jornada em 2017, quando Rafaela, uma jovem aparentemente comum, esconde sua gravidez de todos, até mesmo de sua inseparável irmã gêmea, Inês. No fatídico dia 9 de abril de 2018, Rafaela dá à luz uma menina saudável, mas o impensável acontece: com a ajuda de Inês, a recém-nascida é morta pouco tempo após o parto. O que teria levado essas gêmeas a cometerem um crime tão vil? E como elas se defenderam perante a justiça, sendo condenadas a 18 e 15 anos de prisão, respectivamente? Em 2008, somos apresentados a Abel, um homem obscuro que tira a vida de sua própria mãe, Maria. Sua ação chocante é seguida por um ato de perversidade ao esconder o corpo, cortando-o em pedaços. Abel afirma que o cadáver está na arca, deixando a polícia perplexa. De volta ao século XIX, somos transportados para uma noite quente de 1840, onde Francisco Matos Lobo, um jovem erudito e aparentemente bem-sucedido, sucumbe ao seu ciúme incontrolável. Convencido de que sua tia Adelaide o trai com outros homens, ele comete um massacre, tirando a vida de toda a sua família, incluindo o cão. No entanto, ele não esperava que houvesse testemunhas. Renato Seabra, conhecido como o Saca-Sonhos, protagoniza um cenário digno de um filme de horror. Num quarto de hotel, ele acaba com a vida de um colunista social e seu namorado, realizando atos de extrema crueldade. O julgamento que se segue é marcado por intensos debates sobre seu estado mental. Em outro caso, conhecemos um pacto suicida que dá terrivelmente errado. Um homem é encontrado morto, e as evidências apontam para um assassinato disfarçado de suicídio. O que parecia ser uma tentativa de encontrar a liberdade acaba se transformando em um trágico crime. Em seguida, temos o episódio O Sádico do Bairro Azul. Dessa vez, nenhuma vida é ceifada, mas a crueldade do crime é digna de menção. Felipe, tomado por uma repentina psicose, se convence de que sua namorada está o atraindo e faz parte de um culto religioso maligno. Ele a sequestra e a tortura por 2 dias, por pouco não a matando. Mergulhando no mundo da medicina, somos apresentados a Vicente Urbino de Freitas, um médico respeitado que esconde um lado obscuro. Em busca de uma herança, ele tira a vida de 5 membros de sua própria família, com o uso de substâncias letais. A sua reputação impecável e casamento aparentemente feliz contrastam com o monstro que ele se revelou ser. No caso conhecido como Óleo no Pego do Inferno, 2 mulheres aparentemente normais, Maria e Mariana, planejam um crime por ganância. No entanto, elas precisam adaptar seu plano, já que não há uma herança em jogo. O resultado é um esquema macabro que leva à descoberta do corpo de Diogo, espalhado por diferentes partes do Algarve. Diana Fialho, uma mulher com uma infância turbulenta, é adotada por Amélia Fialho, que se torna sua mãe amorosa. No entanto, isso não impede Diana de manipular, maltratar e, eventualmente, assassinar Amélia. Planejando meticulosamente o crime e manipulando seu marido, Diana deixa o corpo carbonizado para esconder suas ações. Luiz Xavier, diagnosticado com esquizofrenia e sem tomar a medicação adequada, vive uma vida perturbada com seus pais. Em um momento de delírio, ele considera um simples ato de amassar pão como um pecado imperdoável. O resultado é a morte brutal de sua mãe, Albertina, após horas de espancamento e tortura. Vitor Jorge, um homem comum, aparentemente vulgar, é tomado por pensamentos e emoções sombrias que ele mantinha guardados por muito tempo. De forma planejada e brutal, ele ceifa 7 vidas, incluindo a de sua esposa e uma de suas filhas, deixando apenas o filho para continuar seu legado maligno. Em meio a esses crimes chocantes, surge um podcast intitulado Teorias da Conspiração, que mergulha nos mistérios obscuros dos Illuminati, terraplanistas e os eventos do 11 de setembro, convidando os ouvintes a explorar o desconhecido. A jornada pelos crimes mais chocantes nos leva até Rui Mesquita Amorim, um verdadeiro profissional do crime.
Com um histórico de assassinatos em Vila Fria, ele permanece esquivo e ardiloso, mesmo quando preso. Recentemente, ele foi acusado de mais 2 assassinatos, adicionando mais horror à sua sinistra trajetória. No entanto, entre todos os crimes apresentados, há um caso que toca a todos pela sua crueldade implacável: o pequeno mártir de Caxias. Daniel, uma criança de apenas 6 anos, com várias condições médicas, é a vítima mais inocente de todas. Ele sofre abusos e violência nas mãos de seus próprios pais, culminando em sua morte trágica. Prepare-se para adentrar o sombrio mundo desses crimes chocantes, onde a linha entre a sanidade e a loucura é borrada e os horrores da mente humana são revelados em toda a sua brutalidade. Essas histórias perturbadoras nos lembram que nem sempre o que vemos na superfície reflete a verdade oculta por trás de mentes perturbadas e atos cruéis.